E aí pessoal, então seja bem-vindo à terceira parte dessa série com 100 dicas de Zenfone. Cara, é muita dica de Zenfone, um vídeo praticamente obrigatório para você que tem um aparelho da ASUS. Se você chegou diretamente pela parte 3, veja a parte 1 e parte 2 que está aqui na descrição também, ou nos iCards que você pode navegar, porque são 4 vídeos no total. O quarto vídeo vai ser focado somente em câmera, então fica ligado e bora pro vídeo. Antes de começar as dicas, deixa eu garantir o leitinho das crianças e apresentar para você a Melies, que é uma faculdade com graduação e pós-graduação em artes visuais, 3D e animação. É uma faculdade que também oferece cursos livres, tanto presenciais quanto pela internet. É um novo conceito de ensino, tá? Vários alunos que estão se formando lá estão indo trabalhar fora do país. E na descrição vou colocar o link também dos trabalhos dos alunos, porque tem muita coisa legal, e também dos cursos oferecidos da faculdade. Pode conferir, pessoal, porque é de fato uma das melhores faculdades e escolas do mundo, tá? Eu tô falando porque não é patrocinado não, também, mas é porque é bom mesmo. Uma das opções mais legais da ZenUI é a ZenMotion. Então lá em configurações você tem a opção ZenMotion. Em gestos de toque, certifique-se que essa primeira opção ela está ativada, e aí está a dica também para você deixar ativado o duplo toque para desligar e o duplo toque para despertar. Com isso, você consegue, quando você aperta 2 vezes na sua tela, numa área que está vazia, você vai desligar a sua tela. E se você der 2 toques, você liga novamente a sua tela. Legal, né? Ainda na opção gesto de toque, aqui embaixo você tem um modo de suspensão, onde você pode colocar alguns atalhos para já abrir aquele aplicativo com um gesto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o W para abrir o Chrome. Eu vou habilitar também o E para abrir o Snapchat e o C para abrir a câmera. E aqui também fica a dica, se você quiser trocar esse aplicativo, você pode colocar aqui, por exemplo, ó, que com a letra Z agora ele vai abrir o Google. E aí basta que eu desabilite a tela, faço o gesto e ele já vai abrir o aplicativo que estava determinado. No caso aqui ele já abriu a câmera diretamente sem pedir um acesso de senha, porque eu não coloquei senha. Normalmente, se você tiver habilitado algum padrão de senha por digital, por PIN, ele vai primeiro pedir a senha para depois, obviamente, abrir o aplicativo. Continuando na ZenMotion, você também tem a opção gesto de movimento, então você pode ativar, e aqui você tem o virar dispositivo. O que faz isso? Por exemplo, se você estiver assistindo uma música, um player de música, e colocar o seu celular virado para baixo, ele vai dar o pause. Se você estiver recebendo uma ligação e colocar ele virado para baixo também, ele não vai atender aquela ligação. A outra dica é se você ativar a mãos para cima, que é um nome até estranho, quando você receber uma ligação, se você levar o celular até a sua orelha, ele vai atender a ligação automaticamente. Eu não utilizo essa função, tá? Eu sempre deixo ela desabilitada, mas é outra função que está aqui, caso necessário. E para finalizar a ZenMotion, você também tem o modo uma mão, que esse eu gosto de utilizar, eu deixo sempre habilitado. E como que ele funciona, tá? Sempre que você der 2 toques na tecla Home, ele vai ficar com essa tela pequena. E aí você vai me perguntar, para que serve isso, Vertão? Imagina que você não consegue utilizar as 2 mãos e fica difícil você acessar toda a tela do seu celular apenas com uma das mãos. Então você dá 2 toques e aqui você consegue um acesso mais rápido para fazer uma ligação ou mexer no seu smartphone. Caso você seja canhoto, você pode arrastar para a esquerda e assim adaptar melhor para a sua usabilidade. Além de desbloquear o seu celular com um leitor digitais, ele também te traz outros recursos. Então em configurações em impressão digital, você pode habilitar, por exemplo, a opção atender chamadas recebidas. Eu não deixo essa opção habilitada, ok? Justamente para evitar de você receber uma ligação e atender sem querer ao relar o dedo na digital. Outra dica legal é para você iniciar a câmera. Então basta que você dê 2 toques no leitor digital, ele vai habilitar a câmera automaticamente. Essa opção é bem legal e fica mais prático para você ter agilidade no acesso da câmera. E também a opção de captura de foto. Essa opção também é legal para você colocar, principalmente para você tirar as suas selfies. Então vou colocar aqui na selfie. Normalmente é difícil às vezes de você conseguir, né, dar esse toque aqui assim com o dedo. Então se você tá aqui e aperta uma vez, ele já vai tirar foto para você. Um aplicativo muito legal, mas que as pessoas não percebem, é o Asus Manager. Aqui você tem várias opções muito legais, pessoal. Isso aqui daria para fazer um tutorial só desse aplicativo. Olha que legal. Em notificações, por exemplo, você consegue gerenciar quais são os aplicativos que você está recebendo notificação, a quantidade. Você tem até um relatório aqui por dia de quantas notificações você recebeu naquele dia e quais são os aplicativos que estão te trazendo mais notificações. Muito legal, né? Outra função muito legal é a de uso de dados, que você pode saber quanto que cada chip está utilizando de dados, inclusive restringir esses dados
por aplicativo. Então você tem um relatório de cada aplicativo, quanto que cada um consumiu de dados, e você pode restringir o acesso a determinados apps. Essa opção privacidade e segurança também é bem legal, que você faz um scanner do seu smartphone e ele vai te dar ali um relatório de quais são os aplicativos que estão fazendo determinadas leituras do seu celular, de permissões, e no final ele vai te trazer um resultado se você precisa fazer alguma limpeza ou não. E deslizando aqui para a esquerda, olha só a opção permissões, que é muito legal, tá? Em permissões do aplicativo, você vai ter um relatório de todos os aplicativos e quais são as permissões concedidas para aquele app. Então aqui, por exemplo, ele identificou que eu tenho 14 aplicativos que podem fazer o acesso na agenda, 69 aplicativos que podem ler os meus contatos. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na agenda, onde eu tenho 14 aplicativos que podem usar a minha agenda, eu vejo que tem 4 habilitados. E aí eu vejo que o Facebook está habilitado. Eu não quero habilitar minha agenda para o Facebook, então eu posso desabilitar. E aí você pode fazer para cada uma dessas opções para melhorar a sua segurança. Isso é muito legal. Opa, e aí, beleza? Tá gostando das dicas? Tá legal? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar também no sininho para habilitar as notificações e largar aquela voadora marota no like, beleza? Nesse próximo bloco agora eu vou dar várias dicas de bateria que vão fazer toda a diferença. Você vai melhorar muito a autonomia do seu celular, então se liga nelas. A opção de gerenciador de alto início é essencial que você utilize, tá, pessoal? Se você não acessar ela por aqui, você também tem um atalho aqui na barra superior em gerenciador de alto início. E o que ela vai fazer, tá, pessoal? Ela vai negar, você consegue na verdade gerenciar quais são os aplicativos que você quer negar que ele fique aberto em segundo plano. Então, por exemplo, aqui nos aplicativos baixados, eu tenho, por exemplo, o Asphalt 8, que ele está aberto em segundo plano. Outro jogo aqui que eu posso desabilitar, ou seja, esses aplicativos não vão ficar mais ligados em segundo plano, eles só vão ligar a partir do momento que eu execute eles mesmos, tá? Aqui também na opção de pré-carregados, você também consegue configurar. E aí, pessoal, sabendo gerenciar bem esses aplicativos, você vai estender em muito a autonomia da sua bateria. Continuando no tema de bateria, repare que você não tem a porcentagem na barra de status, mas é muito fácil você colocar aqui no Zenfone, tá? Você vem em configurações, bateria, aqui na opção de menu, você pode colocar mostrar porcentagem da bateria e ela vai aparecer aqui em cima. A outra dica, pessoal, é você deixar habilitado essa opção, deletar aplicações que esgotam a bateria. O que ele vai fazer, tá? Sempre que tiver uma aplicação gastando muita bateria, ele vai trazer uma notificação para você, para que você possa encerrar aquele aplicativo que está drenando a sua bateria. Ele não vai encerrar automaticamente, ele vai te avisar, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui no menu ainda você tem a opção de economizador de energia, que é muito legal, que se você souber utilizar, você vai aumentar bastante a autonomia da sua bateria. Então você tem os modos de bateria, alguns mais econômicos, outros menos. Por exemplo, no modo super econômico você vai desabilitar totalmente a sua internet, vai deixar habilitado somente o telefone, o SMS e o alarme, assim poupando mais bateria. E o que é legal é que você pode colocar, por exemplo, alternar por programação. E como que eu utilizo isso, tá? Você tem que deixar habilitado aqui a troca inteligente, e aí sempre que ele entrar nesse horário das 23 às 8 da manhã, ou seja, de forma automática, ele vai assumir um desses modos de bateria que eu vou configurar. Então, por exemplo, se eu colocar super econômico e dar um OK, sempre que o horário estiver entre as 23 da noite e as 8 da manhã, automaticamente ele vai mudar para o modo super econômico, vai desabilitar a internet, as redes, deixar somente a linha telefônica ligada, o SMS e os alarmes, ou seja, é um horário que eu estou dormindo, eu não quero mais receber notificações de internet, e aí quando passar das 8 da manhã, ele volta normalmente ao modo que eu tinha personalizado aqui atrás, né? Ou seja, se eu deixar aqui no modo normal, ele volta para esse modo normal. Chegou 23 horas novamente, ele entra no modo super econômico. É muito legal para você gerenciar a sua bateria. E uma opção que vale você entrar de vez em quando para dar uma verificada, que é a otimização de bateria. Então repare aqui que ele vai trazer para mim alguns aplicativos que não estão otimizados para usar bateria, e aí basta que eu clique sobre ele e coloque otimizar. O ideal é que você deixe sempre essa aba aqui com todos os aplicativos otimizados. Alguns não dão, tá? Então, conforme esse aqui, ó, por exemplo, gerenciador de downloads e o Google Play, eu não consigo deixar ele otimizado, mas todos os outros aplicativos é legal que você deixe eles todos otimizados para que você poupe mais bateria no seu smartphone. A próxima dica para você que gosta de gravar sua tela ou um gameplay, vai curtir, se liga aí. A próxima dica é o Game Genie, que agora ele vem com o Zenfone 3 e você pode capturar a tela do seu smartphone. Então sempre quando você abrir um jogo, você tem esse ícone que ao apertar aqui, você pode, por exemplo, clicar aqui em ao vivo,
você vai ter que permitir as permissões do Android para ele, e aí você tem a opção de fazer uma transmissão ao vivo ou fazer uma gravação local. Aí eu vou clicar em iniciar, ele vai gravar a tela. Olha que legal, ele consegue colocar até uma facecam, e aí eu consigo, por exemplo, fazer o jogo. Eu vou gravar aqui, né, com a minha facecam, o gameplay. Aí se eu quiser fechar esse jogo, basta apertar aqui e o vídeo vai estar salvo. Para eu assistir, basta eu clicar aqui. Então eu vou colocar no player de vídeo, vou habilitar a opção sempre. E aí, olha só o meu gameplay gravado aí. Bem legal, né? E o legal do Game Genie é que você consegue também utilizar ele em outros apps. Para isso você vai em configurações personalizadas ASUS. Em iniciar página de configuração, você tem a opção aqui, iniciar automaticamente o gerenciador. Quando você aperta aqui, ele vai trazer quais são os aplicativos que estão habilitados para trabalhar com Game Genie. Você pode desativar também todos os aplicativos, ou como você pode ativar outros aplicativos que você queira gravar aquela tela e não necessariamente precisa ser um jogo. Ou seja, ele também funciona como uma captura de tela para você fazer tutoriais. Uma opção legal para você que tem crianças é o modo crianças que fica na configuração. E aí basta você ativar o modo criança e entregar o seu celular, se você tiver coragem, para os seus pequenos. E o legal é que eles não vão conseguir fazer mais nada a não ser brincar com os aplicativos, os jogos que você configurou que ele tenha acesso. Ele não vai conseguir sair do celular, tá? Mesmo que ele desligue o celular e ligue de novo, ele sempre vai voltar para o modo criança. Esse é um modo justamente para evitar que as crianças executem algum aplicativo ou entrem na galeria de fotos e veja algo que você não deseja. Dessa maneira, as crianças vão utilizar os aplicativos da melhor forma e você pode ficar despreocupado. O legal é que você pode definir um tempo de limite de utilização pelo seu pequeno. Então basta que você clique nesse ícone, ele vai pedir para você colocar a sua senha. E aí você define um tempo de reprodução que pode ser personalizado, sem limite, para o seu pequeno. Aí agora você tem certeza que ele vai utilizar aquele tempo que você pré-definiu. Legal, Vertão, mas e se alguém liga bem na hora que o pequeno está utilizando o celular? Você também pode configurar isso, tá? Basta que você entre aqui nas configurações em bloquear chamadas. Então você pode bloquear todas as chamadas, assim quando ele estiver brincando, ninguém vai conseguir ligar. Ou se você quiser permitir apenas alguns contatos, você pode também, tá? Você pode definir aqui os grupos de ligações que podem fazer as chamadas enquanto o seu pequeno está brincando. E mesmo assim você pode definir se vai precisar colocar a senha ou não para atender aquela ligação. É legal citar também que a ASUS tem algumas capinhas imantadas para os celulares, e aí se você comprar uma dessas capinhas você tem a opção de ASUS Cover e você pode habilitar, por exemplo, a opção mostrar vista de tampa. Ou seja, o que vai acontecer? Você ganha algumas funções extras quando você está utilizando a capinha, ele mesmo desligado apresenta algumas notificações na sua tela. Um aplicativo que eu sei que quase ninguém usa, que é o Zen Wi-Fi, que tem uma opção interessante de avaliação do aparelho. Caso você esteja com dúvida se alguma função do seu smartphone está com problema, basta que você aperte aqui uma dessas funções. Então você consegue testar, por exemplo, o teste de microfone, teste de receptor, teste de caixa de som. Então, para isso eu vou colocar aqui um teste de multitoque, para saber se está funcionando os toques. Então vou colocar aqui 5 toques, está funcionando. Legal, e aí você consegue fazer a sua avaliação antes de identificar se realmente o aparelho está com problema ou não. E uma função que eu não espero utilizar tão cedo, mas que é muito útil para o público idoso, que é o modo fácil. Então quando você ativa o modo fácil, os ícones ficam enormes, os textos ficam grandes, a navegação fica muito mais simples, né? Então você pode adicionar os aplicativos que você quer configurar para o vovô utilizar aqui, ó. Digamos que ele seja um vovô que gosta de jogar um game, e aí fica muito mais fácil de o seu vovô utilizar o smartphone. Se você quiser voltar, basta você ir lá em modo fácil e desabilitar novamente. Já foram quase 90 GB de Zenfone, hein? O quarto episódio da série vai ao ar domingo. Caso você já esteja assistindo depois de domingo, ele vai estar linkável aqui do lado, e nos cards, e na descrição, em tudo quanto é lugar. Se você não assistiu os episódios anteriores, também está aqui ao lado. São 4 partes com 100 dicas de Zenfone. É muita coisa, cara. Agora eu preciso até descansar, cara. Falou aí, tchau.